Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, gente querida. Eu sou o repórter Advíncula Reis e estamos aqui no programa Linha de Produção da Rádio O Imparcial, empresa do Grupo dos Diários Associados, que tem direção executiva do Sérgio, a chefia de reportagem é da Patrícia Cunha, a operação técnica é do jornalista João Pedro Castro, a produção de Amélia Aranha, e hoje conosco estamos recebendo com muita honra o nosso entrevistado, que é o professor doutor Roberto Serra, se me permite, para ter um pouquinho de fôlego para o currículo, né? O professor é graduado em administração pela UEMA, mestre em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em administração pela FGV, pós-doutor pelo Knowledge Media Institute da Open University, lá do Reino Unido. Professor associado da UEMA, fundou e exerceu a coordenação geral da UEMA-NET, é o Núcleo de Tecnologia para a Educação da UEMA, foi pró-reitor de Planejamento e Administração também da UEMA e desde janeiro de 23 é diretor da agência Marandu, agência UEMA de Inovação e Empreendimento. Tá certo? Tá certo, inovação e empreendedorismo. Não deixa de ser empreendimento. É um prazer, uma honra. Prazer é todo meu. Agradeço o seu convite, Advíncula, e fico aqui à sua disposição com enorme prazer. Muito bem. Professor, eu vou iniciar fazendo uma provocação a partir de um texto que eu li, que é do senhor, parece que o senhor estava homenageando um outro professor, que é o Jackson Rony, não é isso? Sim. E nesse texto o senhor diz o seguinte: sinto muito orgulho de ser ludovicense, mesmo havendo tantas ruínas acumuladas dos anos em nosso centro histórico. Sinto muito orgulho de ser maranhense, mesmo nosso estado ainda sendo assolado por tantas mazelas e constando nas últimas posições em diversos indicadores de desenvolvimento. Sinto muito orgulho de ser nordestino, mesmo não tendo tomado café com leite do Sudeste. Exato. Sinto muito orgulho de ser brasileiro, mesmo sem ter vencido a última Copa do Mundo. Sinto muito orgulho de ser um EMA, mesmo havendo nela motivo pelos quais ainda não me orgulho. É um belo texto, eu peguei isso ali do final, né? Parece que é o finzinho do texto. Mas a partir dele vamos para a seguinte pergunta: como o senhor, né, como professor e gestor, como você avalia os principais desafios da educação superior pública hoje, principalmente, obviamente, no nosso estado, especialmente em regiões menos desenvolvidas, como o Nordeste, e qual o papel da inovação nesse cenário? Muito bem, eu já começo dizendo que me sinto bastante lisonjeado com esse resgate. Eu já não o tinha em mãos e vou lhe pedir de volta, inclusive, porque eu acredito que isso tenha sido uma publicação que fiz durante meu estágio de pós-doutorado no Reino Unido, quando me veio a notícia de que o professor Jackson Rony, àquela altura, havia recebido o prêmio de melhor tese do Brasil com sua pesquisa sobre a inclusão de pessoas homoafetivas no ambiente escolar, educacional brasileiro. Então, fiz essa homenagem, esse registro, né, para dizer que me senti orgulhoso de ser o EMA por ser parte da UEMA, como ele ainda o é também, né? Então, fico feliz de você ter feito esse resgate, e isso realmente confirma aquilo que
nutre a nossa alma, né? O orgulho de ser, de fazer parte das organizações, das instituições, dos ambientes em que nós estamos inseridos. Indo agora ao encontro da sua pergunta, acredito que a educação superior pública brasileira ela precisa encontrar um ponto de nivelamento com a educação superior que mais avançou no mundo. E eu me refiro à educação superior de países que estão na fronteira tecnológica, que se posicionam como grandes economias estáveis nesse nosso contexto de globalização. Há uma experiência que acredito que pode representar bem esse sentido. Durante o governo Dilma, o Brasil criou um programa chamado Ciências Sem Fronteiras. E ele permitiu que jovens brasileiros pudessem ir a universidades de vários países do mundo para terem experiências durante sua formação, sua graduação. Esses jovens brasileiros saíram, foram mais de 100 mil, e ingressaram em cursos de graduação das melhores universidades do mundo. E quando eles voltaram, eles não encontraram aqui um ambiente receptivo para o tipo de formação que eles receberam lá fora. Enquanto que o Brasil foca e prima muito por uma estrutura curricular altamente centrada no ensino, nas atividades de sala de aula, com cargas horárias massivas dentro desse escopo de trabalho, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na China, essas atividades estão diluídas em outros campos de conhecimentos, em outras atividades práticas, em outras conexões com a sociedade, com os setores produtivos. Aí entra, inclusive, a perspectiva da inovação, quando a gente percebe que a educação brasileira poderia estar em sala de aula, dando uma visão empreendedora para os nossos estudantes, até para que não sejamos dependentes da oferta de concursos públicos, do mercado formal de trabalho, que cada vez mais será diluído em razão das novas tecnologias que serão incorporadas, e os nossos estudantes continuam recebendo uma formação que não dá a eles uma visão de futuro, de projeto de vida pessoal, em que eles próprios podem ser donos do seu destino, sem terem que depender da oferta de outros. Então, acho que mudanças radicais precisariam acontecer na educação superior brasileira, e claro que isso começa com a educação pública, a iniciativa privada vai a reboque, porque, de maneira geral, assim que acontece, a legislação vai regulamentar o ambiente público e em seguida, de maneira sequencial, a iniciativa privada segue, né, a mesma diretriz. Então, acho que a alta concentração de carga horária no ensino precisa ser revista. Hoje você forma um engenheiro no MIT com 2.500 horas. O Conselho Nacional de Educação Brasileiro requer que a formação mínima de um engenheiro no Brasil seja de 4.500 horas. E aí você pega um egresso do MIT de engenharia e um egresso de qualquer universidade brasileira de engenharia e você compara qual que é melhor. Então, essa comparação é ilustrativa para a gente sentir o quão distante nós estamos do modo como grandes centros acadêmicos do mundo inteiro estão formando seus profissionais. Então, nós estamos hoje precisando dessa revisão, da revisão da estrutura curricular em termos de dosagem de carga horária em sala de aula, para que a gente obtenha mais atuação em outros espaços e, ao mesmo tempo, fazer com que essa experiência da formação superior se dê numa perspectiva mais empreendedora, de encontrarmos meios para aplicação de conhecimentos no dia a dia, naquilo que nós estamos vivenciando dentro da universidade. Aí sim a gente vai conseguir fazer entregas para a sociedade e para os setores produtivos com essa conotação
que considero ser fundamental para o desenvolvimento do país, que é a inovação. Perfeito. Me diga se eu estiver errado, mas pelo que o senhor disse aí, me parece que é o seguinte: é necessário que exista a teoria e junto com ela a prática, não é? É mais ou menos isso. É preciso que o estudante tenha, o acadêmico, ele tenha uma carga de conhecimento teórico, obviamente, isso é indiscutível, mas é preciso que ele tenha uma experiência prática ainda dentro da academia. Parece que é isso que o senhor está querendo dizer. Exato. Nessa perspectiva, por exemplo, a indústria maranhense, ela ainda está engatinhando, ela precisa de quê para poder colaborar, não é, com as universidades nesse sentido? Muito bem, essa é uma questão fundamental que você traz. Os processos formativos em geral, né, a educação que é oferecida, em qualquer que seja o nível, ela precisa estar sempre associada a essas dimensões, teórica e prática, sob pena de nós apenas ouvirmos falar, né, do que é a coisa sem ter tocado a coisa, né? Então eu estudo a fórmula da água na escola, H2O, né? Mas eu preciso ver o que é essa água, né? São duas moléculas aqui de hidrogênio, mais uma de oxigênio, então isso forma esse corpo líquido aqui que está na minha mão nesse momento. Isso é prática. Se nós não oportunizarmos isso, né, de forma equilibrada, nós vamos manter um modo de formação teorizada, e isso é muito prejudicial. Então, quando eu chamo a atenção sobre a necessidade de revermos essa dosagem da carga horária, eu estou exatamente tocando nessa questão, de revermos a dosagem da carga horária teórica, para que nós possamos oferecer mais oportunidades de tocarmos, né, essa dimensão prática dos conhecimentos. Então, nesse sentido, a abertura que pode ocorrer da indústria maranhense, por exemplo, com a academia, é algo que, em grande medida, permitirá que isso aconteça, porque no momento em que os estudantes começam a estudar sobre um processo fabril, né, um processo de mecanização, de uma linha de produção numa indústria, estão estudando isso em sala de aula e ao mesmo tempo eles conseguem ir a um campo de operação, ir a uma fábrica, ir a uma indústria, a um parque, né, industrial de uma empresa determinada, aquilo ganha um novo sentido, né? O olhar desse estudante naquela realidade passa a ser um olhar que incorpora uma visão teórica de uma forma muito mais rica. No entanto, como que ocorre isso hoje em dia? Na maior parte dos processos formativos na universidade, eu não falo só da minha universidade, mas de todas as universidades no Brasil, de maneira geral, os estudantes têm um período de estágio no final do curso. Aí eles vão ter a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho muito tardiamente, depois de terem visto todo um conjunto de disciplinas teóricas, lá no final do curso, quando eles até já esqueceram aquilo que eles estudaram, é que eles vão se deparar com a realidade do mundo, né, real, fabril. Então, acho que conectar a indústria com a academia, desde os primeiros passos, desde os primeiros dias, é fundamental para que a nossa formação não seja deficitária, né? Para que os nossos estudantes não fiquem com essa visão apenas teórica do mundo real. Acho que é necessário que se estabeleçam vínculos com a indústria e esses vínculos permitam essa entrada, né, da academia no seu espaço. Isso é bom para todo mundo, porque imaginem, a partir desse momento, a entrada de um jovem estudante num ambiente de formação, um ambiente profissional, no caso, de uma indústria, o olhar curioso desse estudante, né, a visão que ele traz de fora, a crítica construtiva que ele pode exercer, o ambiente profissional ali, aquela indústria, pode vir a ganhar muito com isso, com esse novo que é introduzido no seu espaço.
né? O contrário é prejudicial. Se a indústria se fecha, se ela não abre suas portas para que haja essa oxigenação do seu ambiente de trabalho com olhares diferentes, também perdemos, né? Então todos perdemos. Perfeito. Continuando, um pouco nessa linha, o Haussmann fala um pouco do mundo líquido, né? Na Argentina, a literatura argentina diz um pouco da questão da rapidez do tempo, né? O Borges diz isso. Então, essas duas coisas, aliadas a um universo acadêmico que precisa estar em contato tanto com a teoria quanto com a prática, não é? Essa rapidez do mundo, essa urgência das coisas, esse mundo fluido, na verdade, não é? E o estudante sai. Porque às vezes a gente tem a impressão que as pessoas vão sendo colocadas porta para fora, né? Assim, termina o ensino fundamental, toma um chute e vai agora você vai para o ensino médio, aí vai colocando sua porta para fora e fica com pouca perspectiva. Diante desse mundo urgente, né? Esse aluno, essa pessoa, qual é a saída que ele tem? O que ele pode fazer da vida? Eu acho que esse é um dos maiores desafios dos tempos atuais, né? Quando o Bauman nos coloca diante dessa visão da modernidade líquida, né? Em que todas as relações são fluidas, são efêmeras, são rápidas, né? São instantâneas, e por isso a dopamina precisa ser retroalimentada o tempo inteiro, a gente precisa de novos estímulos o tempo inteiro, porque a gente não consegue se prender, né, a nada. Então é muito desafiador, especialmente para a contenção dessa nova geração, que será a nova geração que vai ocupar os postos de trabalho no futuro muito breve, né? Isso se essa geração quiser ocupar esses postos de trabalho, porque também se questiona isso, né? Que já não querem mais fazer o que nós fizemos em nossa geração. Então os filhos estão percebendo o quanto os pais adoeceram, o quanto os pais têm problemas de ansiedade, o quanto os pais não foram reconhecidos no ambiente de trabalho, tiveram uma atividade precarizada, né, baixos salários, péssimas condições de trabalho. Então os filhos viram isso e não querem repetir essa história, né? Então é muito desafiador criar um ambiente de realização para essa nova geração. A universidade, as escolas, né, os processos formativos precisam exatamente, mais do que nunca, né, urgentemente, entenderem como essa nova leva, né, essa nova safra de profissionais deve ser formada, como que eles lidam com as tecnologias, por exemplo, né? Como que as tecnologias estão afetando essas relações do indivíduo com os espaços, com os ambientes de trabalho ou ambientes sociais, relacionamentos de maneira geral. Não entender isso significará penalizar, né, essa geração, e significará comprometer o futuro do trabalho, porque quem ocupará esses postos no futuro, se não são esses que aí estão com essa nova forma de ser, de pensar, de agir, né? Então, é desafiador para as academias, né, as universidades e os campos educacionais tratarem hoje desse tipo de perfil. No entanto, o que se sabe é que haverá cada vez mais uma alta influência das tecnologias, né, nos espaços de trabalho. Então, as relações que já hoje são dominadas em grande medida por mecanismos tecnológicos passarão a ser cada vez mais inundadas por esses dispositivos, agora cada vez mais sofisticados, com inteligência artificial. Então, acredito que toda essa estrutura de formação que nós conhecemos hoje, ela tende a ser remodelada.
especula-se, por exemplo, sobre o fim do papel do professor como se conhece hoje. Em que medida nós ainda precisaremos de um professor para a transmissão de conteúdos, né, de conhecimentos, uma vez que a gente tem isso na palma, né, da mão, num clicar de dedos. Então, as instituições, inclusive, dentro dessa lógica instrumentalista, né, mais mercantilista, elas, para que terão que contratar um professor se elas podem colocar um robô em sala de aula com todos os conhecimentos do mundo e introduzirem naquele robô, naquela máquina, um dispositivo metodológico que faça com que aquele professor se torne engraçado, atrativo, que ele se torne criativo, que ele consiga se comunicar com cada criança, cada jovem em sala de aula, considerando as especificidades, as histórias de vida de cada um daqueles indivíduos, de maneira respeitosa. Então, vejam, será muito difícil conter o avanço dessas máquinas, né? O avanço desses dispositivos modernos de base tecnológica. A gente não tem como conter isso, a gente tem que se adaptar a isso, criar novos espaços para novas agendas humanas, né? Dentro desse universo que está aí se colocando. Isso é que é importante perceber, porque daqui a pouco fica até perigoso tendo um professor robô e aluno robô, né? Se a gente for ver essas maluquices, bom, professor, nesse panorama que o senhor disse aí, as startups eu acho que é uma saída, né, para essa garotada. Ou não? Isso, eu acho que esse movimento, né, crescente... Só um minutinho, eu queria que o senhor puder também explicar aí o que é startup. Pois então, as startups, né, como são conhecidas internacionalmente, são empresas nascentes que têm como característica basicamente o alto poder de escala. Elas são escaláveis rapidamente. Escalável significa que ela pode chegar a vários lugares ao mesmo tempo, exatamente porque ela tem um fundamento que é a tecnologia. Então, se pudesse hoje pontuar aqui de maneira resumida duas das principais características das startups, eu destacaria isso: a base tecnológica e a alta capacidade de escalabilidade. Então, uma startup, uma vez constituída para atender a um serviço ou desenvolver alguma atividade num determinado lugar. Então, se eu penso, por exemplo, num dispositivo como o iFood, que conecta a necessidade das pessoas de pedirem a comida em casa, né, no conforto do seu lar, e os restaurantes que precisam fazer as suas vendas. Então, ali, aquele dispositivo, ele pode ser aplicado aqui em São Luís, no Rio de Janeiro, ele pode ser aplicado lá na China ao mesmo tempo, porque a base dele ela é a mesma para todos os outros lugares. Então, isso faz com que a empresa iFood, né, seja uma startup nessa perspectiva da escala, né, e do uso das tecnologias. Mas esses são exemplos clássicos, né, que podem ser apontados. Eu estou mencionando aqui o iFood, porque é de conhecimento público geral, assim como é o Uber, claro, né, e tantas outras plataformas. Mas existem iniciativas empreendedoras que hoje também possuem forte base tecnológica e também têm poder de escala, né? Elas podem alcançar públicos novos, que estão em desenvolvimento, estão em processo de maturação, aqui em São Luís, né, no Maranhão como um todo, no Brasil. Esse é um fenômeno global que tende a exatamente criar novos ambientes de trabalho para esses novos perfis que aqui nós nos referimos há pouco. Então, as startups, elas são basicamente empresas que identificaram problemas na sociedade, necessidades do ser humano, e elas estão apresentando soluções pontuais, muito específicas para cada tipo de problema identificado. Então,
É possível encontrar hoje iniciativas empreendedoras que estão tratando sobre o mal de Parkinson. Então, elas identificam zonas cerebrais que influenciam nos movimentos, né, não controlados do Parkinson, e elas conseguem gerar aqui descargas eletromagnéticas que podem exercer algum controle. Então, esse é um tipo de iniciativa empreendedora que tem base tecnológica, que tem poder de escala, cujo nascedouro é a academia, é a universidade, são os laboratórios de pesquisa. Então aqui eu já faço uma vinculação exatamente com o valor das pesquisas, o quanto que as universidades precisam desenvolver agendas de pesquisa que se conectem às reais necessidades da população. Então a gente tem problemas de todos os tipos hoje, de infraestrutura, de mobilidade urbana, de saneamento básico, problemas de saúde não faltam. Essas questões todas são resolvidas como? Quem vai resolver o problema do saneamento básico? É a prefeitura do meu município? E se alguém trouxer uma ideia inteligente, criativa, que de repente pode solucionar aquele problema sem que nós esperemos pela iniciativa do poder público, né? E os remédios para as doenças? Quem vai encontrar os princípios ativos para esses problemas de saúde que afetam a população? Então vejam, quanto mais problemas nós formos capazes de identificar estando na universidade, nos nossos espaços de pesquisas, quanto mais problemas nós identificarmos, mais chances nós temos de pautar as agendas de pesquisa dos investigadores, né, dos acadêmicos, para que eles direcionem seus olhares, seus estudos, concentrem suas forças na solução dessas questões. Então esse é um movimento que vem acontecendo, as startups representam bem esse espírito, né, da incorporação da ciência, da tecnologia na solução de problemas da vida real. Então a gente tem hoje, por exemplo, na minha universidade, que é o EMA, a gente tem uma incubadora de empresas de base científica e tecnológica, onde estão lá um agrupamento de cerca de 17 spin-offs, como a gente chama, que são startups que nascem na universidade, né? Então são expressões que são usadas, né, nesse universo aí da inovação, mas de negócios que estão sendo constituídos, que derivam, né, que nasceram com pesquisas científicas. Então imagine você e os seus espectadores aqui, a sua audiência toda, o quanto que, por exemplo, a gente pode obter de resultados quando um pesquisador identifica um fungo que é nocivo a uma praga da lavoura. Então você tem uma plantação de soja, de arroz, que ela é devastada, 30% dela, 50% dela, por conta de um percevejo. Perfeito. E aí o pesquisador identifica um fungo que mata o percevejo. Só que esse fungo não mata o ser humano. Ele é um fungo inofensivo para o ser humano convive com ele naturalmente sem problema. Então essa é uma descoberta científica, faz com que esse fungo seja encapsulado, seja colocado numa formulação líquida e seja aspergido na lavoura, matando ou protegendo aquela plantação contra o percevejo, o inseto, né, o agressor, e aquilo não causará mal ao ser humano. Veja, isso é uma descoberta científica que virou um negócio que tem base científica, tecnológica e pode ser colocada à disposição do mundo inteiro. Perfeito. Essa é uma startup que hoje está na minha universidade. Assim como ela, outras tantas estão apresentando respostas para problemas desse tipo na área das ciências agrárias, né, no campo da agricultura, assim como, por exemplo, questões relacionadas à aplicação de tecnologias para identificação de fadiga humana na indústria. Você imagina um trabalhador que diariamente fica preso a uma rotina e por alguma movimentação errada ali ele comete um deslize e se prejudica, né, com algum equipamento, com a falha humana ali, repercutindo gravemente na produção.
Hoje você tem dispositivos de visão computacional que podem identificar os movimentos desse trabalhador, e se ele faz alguma movimentação que não está padronizada, e esse dispositivo pode emitir alertas para prevenção de acidentes. Essa é uma startup que está dentro da minha universidade hoje, trabalhando soluções desse tipo. Então veja o quanto de coisas novas podem surgir quando a gente aplica ciência e tecnologia na solução dos problemas reais da vida cotidiana, né? Da sociedade, da indústria. Então a gente tem muito o que conectar. Há muitas oportunidades para isso. Perfeito. Professor, já caminhando para o final, porque aqui ficaria até amanhã, mas temos um tempo, né? Eu gostaria de te falar um pouquinho, rapidamente também, sobre... Antes, só para me fazer entendido, as universidades ela tem esse espaço físico, né? Aquele espaço lá. Mas existe o EAD, né? Aliás, EAD não é uma coisa nova. O apóstolo Paulo já fazia isso com as cartas dele para as igrejas, né? Então, assim, que é um ensino à distância. É uma ferramenta importante para quem não tem tempo, ou é bom também até para quem tem tempo? Muito boa a sua pergunta, e eu me sinto bastante à vontade para falar a respeito, porque tem alguma propriedade. Afinal, eu criei, né, e coordenei por 8 anos o Núcleo de Tecnologias para a Educação da UEMA, que é focado exatamente na intermediação de cursos à distância, dentro dessa modalidade. Particularmente, eu defendo que exista um tipo de educação apenas. A educação é educação. Se ela acontece presencialmente, ou se ela acontece com o uso de mecanismos, né, de dispositivos tecnológicos que conectam pessoas remotamente, é uma questão secundária, porque a educação estará acontecendo de qualquer forma. Então, nesse sentido, todo tipo de educação é fundamental, é importante. Contudo, os perfis de acesso a esses tipos de educação é que mudam. Por exemplo, na Europa, um estudante de um curso à distância, ele é um estudante que está no ambiente de trabalho o dia inteiro e não tem tempo para ir à faculdade. Então, ele precisa fazer um curso à distância para enriquecer seus conhecimentos. O perfil do brasileiro é diferente. De maneira geral, até a introdução, por exemplo, no Brasil, da Universidade Aberta, a Universidade Aberta do Brasil, uma experiência exitosa que levou para os rincões desse nosso território, né, o curso superior de diferentes áreas. Então, só para você ter uma ideia, no ano de 2005, foi iniciado esse projeto, já fazem 20 anos, eu participei do projeto piloto no Brasil, que introduziu a educação à distância nessa dimensão nacional, e àquela altura, cerca apenas de 9% dos jovens brasileiros até 31 anos estavam na universidade. Então a exclusão de acesso ao ensino superior no Brasil era gigantesca. Então esse número hoje, acho que, não sei exatamente quais as estatísticas hoje em relação a isso, mas me parece que já estamos aí na casa dos 20% dos jovens dentro da universidade. Então esse é um feito graças à educação à distância. Se não tivéssemos encontrado meios de levar ensino superior a esses diferentes territórios, né, com o uso de tecnologias, provavelmente nós seríamos um país com muito mais excluídos em acesso à educação superior. Perfeito. Agora, é o seguinte, nós temos uma pergunta em comum para os entrevistados, que é o seguinte: o que o atual, se pudesse, né, professor Roberto Serra, diria para o Roberto Serra criança, saindo do mundo, como um conselho, como uma palavra, como um alerta, como uma coisa que o senhor faria, o que o senhor diria para essa criança lá do início lá da vida? É bastante provocante essa questão, mas eu provavelmente faria um filme da minha vida recortando os piores momentos, os momentos em que eu errei em alguma coisa, e aí eu colocaria o Roberto da infância ao meu lado num sofá e vamos assistir esse filme juntos,
para entendermos o que aconteceu de errado na nossa trajetória e tentarmos corrigir esse rumo, né? Uma das coisas que tenho certeza que não chamaria a atenção do Roberto da infância foi em relação ao processo formativo que ele teve, porque na minha infância eu li muito, eu estudei muito e graças a isso eu fiz uma carreira acadêmica que posso considerar exitosa. Então essa parte não estaria no filme dos piores momentos da minha trajetória, mas outras eu destacaria para que o Roberto não cometesse. Perfeito. E nós temos aqui, para finalizar, uma parte que é colocando a mão na cumbuca. Então tem uma cumbuca aqui, okay. Só coloca e tem uma perguntinha aí para você responder, que é mais pessoal. Pô, vamos lá. Coloquei aqui a mão na cumbuca. Olha aí, como eu me descreveria na infância? Como você descreveria sua infância? Pois bem, eu tive uma infância muito privilegiada em termos de vivência social, porque eu brinquei na rua. Eu tive uma infância que era resumida em escola, atividades da escola, os estudos que eu faria, né, para os deveres da escola, e a brincadeira de rua. Então eu desenvolvi as melhores amizades da minha vida exatamente a partir dessas relações de trocas, né? No esconde-esconde, no rouba-bandeira, no queimado, nas brincadeiras de rua, que infelizmente meus filhos, por exemplo, não experimentaram, porque já emergiram num ambiente de tecnologias em que os dispositivos eletrônicos substituíram as relações, né? Então a minha infância foi uma infância marcada exatamente por essa vivência que é muito saudosa para mim e que guardo com muita alegria e compartilho com meus filhos sempre que posso as experiências que tive. Perfeito. Professor, foi um prazer recebê-lo. A casa está aberta, volte sempre. A conversa foi boa. Eu sei que as pessoas que estão nos ouvindo vão tirar muito proveito, não é, do que o senhor disse. E um grande abraço. Muito obrigado, Advíncula Reis. Eu agradeço imensamente essa oportunidade e deixo aqui um abraço também para todos aqueles que lhe acompanham. Tá bom, muito obrigado. Um abraço para vocês e aqui a gente termina o nosso Linha de Produção. Até o próximo programa.